Christian entra no laboratório improvisado em passo acelerado, entregando o pequeno controle remoto nas mãos iluvadas de Alfredo Plutônio. O químico ajusta os óculos e recebe o objeto como se fosse uma granada prestes a explodir. Cuidado com esse botão vermelho, Alfredo. Estava escondido no armário do Bruno o alerta Christian. Alfredo coloca o dispositivo sob uma lupa eletrônica e começa a desmontar a carcaça plástica com ferramentas de precisão. A análise técnica de Alfredo Plutônio. O mecanismo interno. Isso aqui não é um controle de portão, Christian. É um dispositivo de radiofrequência, RF, de curto alcance com um modificador de sinal. Ele foi configurado para uma frequência específica, usada em sistemas de segurança industrial. A armadilha, Alfredo aponta para um pequeno chip soldado na placa. Vejam isso! Não serve para abrir nada. É um interlocutor de sinal. Quando pressionado, ele não abre uma porta, ele desliga temporariamente os sensores de presença de uma zona específica. No caso do estádio, provavelmente os sensores do túnel sul. O rastro digital, mas aqui está o pulo do gato. O dispositivo tem um módulo GPS passivo. Ele não servia apenas para o Bruno fugir, ele servia para o assassino saber exatamente onde o Bruno estava em tempo real. O Bruno achou que tinha a chave da liberdade, mas na verdade, ele estava carregando uma coleira eletrônica. A interrupção de Luciana Ponciano. Luciana, que estava ao lado processando os dados das escrituras de dívida encontradas no envelope, levanta os olhos do monitor. Cenália, Christian. Eu terminei de cruzar as digitais que estavam no verso daquela foto antiga do açougue. O homem com a cicatriz no pescoço, o sócio traído, é Valdir Vargas, o patriarca do frigorífico União e pai do Enzo. Ela faz uma pausa dramática e aponta para o mapa de Brotóvia na tela. E tem mais. O sinal desse controle remoto que o Alfredo está analisando, ele emite um pulso de verificação a cada 10 minutos. O último pulso não veio do estádio. Veio de uma antena repetidora próxima ao galpão de abate 4 do frigorífico União. Alguém acabou de ligar o controle mestre lá agora. O plano de Cenália. Cenália termina seu mate com um som seco. O quebra-cabeça está montado, a sabotagem química, propranolol, a execução teatral, facão, o controle de acesso, Enzo e a manutenção, e o motivo, a vingança de Valdir Vargas contra o passado do pai de Bruno. Eles estão limpando os rastros, diz Cenália, ajeitando o coldre. O Enzo deve estar lá agora destruindo a ferramenta ou esperando ordens do pai. Vila Nova, cerque as saídas da Vila União. Christian, prepare o colete. Vamos visitar o frigorífico, mas não vamos entrar pela porta da frente. O clima no gabinete de Vila Nova muda completamente. Se Carolina Mateus trouxe a energia caótica das ruas e do funk, a costureira Rejane Córdoba, mãe de Bruno, traz o peso do luto silencioso e da rigidez de quem sempre tentou manter as aparências. Ela veste um conjunto preto impecável, as mãos calejadas pela costura estão cruzadas sobre o colo, e o olhar é de uma desolação severa. Vila Nova oferece um copo d'água, que ela recusa com um aceno seco. O depoimento de Rejane Córdoba. Vila Nova, Dona Rejane, sei que é um momento difícil. Mas o detetive Cenália encontrou alguns documentos no armário do seu filho, fotos rasgadas, dívidas antigas ligadas ao frigorífico União. O que a senhora pode nos dizer sobre o passado da sua família com Valdir Vargas? Rejane, com a voz firme, mas amarga, aquele homem é um câncer que consumiu a vida do meu marido e agora levou meu menino. O pai do Bruno e o Valdir eram sócios num pequeno açougue em Vila União. Houve um incêndio. Meu marido foi culpado por negligência, perdeu tudo e morreu de desgosto. O Valdir? O Valdir usou o dinheiro do seguro, que ele mesmo tinha feito escondido, para fundar o frigorífico e se tornar o rei da carne em Brotóvia. Vila Nova, e o Bruno sabia disso. Rejane, eu tentei proteger ele. Queria que ele fosse médico, advogado, mas ele só pensava em bola. Quando ele começou a ganhar fama, o Valdir se aproximou como um padrinho. Eu avisei que era veneno. E para piorar, ele se envolveu com aquela moça, a Carolina. O Bruno se perdeu.
Ele começou a aceitar favores do Enzo Vargas para pagar as dívidas que o próprio pai tinha deixado. A revelação do motivo. Vila Nova, Dona Rejane, a senhora sabia que o Bruno estava sendo dopado por uma munhequeira que recebeu no vestiário? Rejane, os olhos se enchem de lágrimas pela primeira vez. Dopado? Meu Deus, no sábado, o Bruno veio me ver. Ele estava estranho, disse que o Valdir tinha proposto limpar o nome da família se ele garantisse que o União perdesse o título. Ele não queria fazer, inspetor. Ele amava aquele time. Mas o Enzo disse que, se ele não fizesse, iam expor um vídeo dele usando substâncias ilícitas que aquela namorada teria dado a ele. Era tudo mentira, uma armadilha para acabar com a carreira dele. O conflito final, Lívia versus Soninha, round 3. As duas doutoras assistem ao depoimento por trás do vidro espelhado. A tensão entre elas atinge o ápice. Doutora Lívia Napolitano. Viu só, Cenália? Falando pelo rádio. É o que eu disse, chantagem e controle de ativos. O Valdir usou a vulnerabilidade social e o medo da destruição da reputação para manipular o Bruno. O crime foi puramente pragmático para garantir o lucro das apostas e a expansão do monopólio da carne. Doutora Soninha Cenália. Lívia, você ainda não entende o coração de uma mãe ou de um inimigo. A Rejane confirmou o que eu sentia, o incêndio do passado foi o início. O Valdir não queria o dinheiro das apostas, ele queria reencenar a destruição. Ele destruiu o pai do Bruno com fogo e destruiu o filho com o ferro. Ele esperou 20 anos para ver a linhagem dos Córdoba morrer no chão, no momento em que o menino deveria ser um herói. Isso é ódio geracional, não é negócio. O desfecho no frigorífico. Enquanto isso, o rádio de Vila Nova chia. É a voz de Cenália, já nos arredores do frigorífico. Vila Nova, ouvi tudo. A Rejane fechou a última fenda. O Valdir está aqui no Galpão 4, e o Enzo está com ele. Eles não estão apenas destruindo provas, eles estão preparando um carregamento especial. Krisha. Não vamos apenas prender, vamos interromper um abate. No DPCF. Vila Nova recebe um telefonema, e a voz é conhecida. É a agente especial do DENARC, Marluce Rivera, mãe da pequena sereia Krisha. Marluce, Vila Nova, você tem um problema na investigação. Fizemos uma apreensão de drogas, numa residência próxima ao estádio Costelão. E olha quem eu efetuei a prisão em flagrante, a MC Carol. Acho melhor vir para cá olhar de perto. O jogo virou em Brotóvia, e o tabuleiro ficou ainda mais complexo. Vila Nova desliga o telefone sentindo um frio na espinha. Se a agente Marluce Rivera, uma lenda do DENARC e mãe da sua melhor agente de campo, está ligando para avisar de um flagrante com a namorada da vítima, a peça que faltava no quebra-cabeça de Cenália pode ser a mais suja de todas. Vila Nova caminha até a sala de observação, onde Lívia e Soninha ainda digerem o depoimento da mãe de Bruno. Temos um problema, diz Vila Nova. Marluce Rivera acaba de prender a Carolina Mateus com uma carga de entorpecentes em uma casa segura ao lado do estádio. Parece que a nossa funkeira apaixonada não é apenas uma vítima de chantagem. A reação das doutoras. Doutora Lívia Napolitano, com um sorriso contido. Incrível. Isso muda a dinâmica, mas não a lógica, Cenália. Se Carolina estava com as drogas, ela não era apenas um alvo, ela era o elo logístico. O Valdir Vargas pode ter usado a dívida de drogas da Carolina para controlar o Bruno. O esquema não era só apostas, era narcotráfico utilizando a estrutura de eventos do frigorífico. Doutora Soninha Cenália, preocupada. Vila Nova, cuidado. Se a Carolina foi presa agora, no meio da investigação, pode ser uma queima de arquivo ou uma armação para descredibilizar o depoimento dela sobre o açougueiro. A Marluce é brava, mas o DENARC pode estar sendo usado para tirar a Carolina de cena antes que ela fale o que não deve sobre o Valdir. O dilema de Cenália no frigorífico. Pelo rádio, Cenália ouve a atualização enquanto observa o Galpão 4 através da mira térmica de Krisha. Krisha Rivera fica imóvel ao ouvir o nome da própria mãe no rádio. Cenália, Krisha, você ouviu?
Sua mãe pegou a Carol. Isso significa que o açougueiro está movendo as peças para fora do tabuleiro. Ele sabe que chegamos perto. Krisha, se minha mãe efetuou a prisão, é porque o flagrante foi pesado, Cenária. Ela não brinca em serviço. Mas se a Carol cair, perdemos nossa principal testemunha contra o Valdir. Nesse momento, as portas do galpão 4 se abrem. Enzo Vargas sai, carregando um galão de combustível e um maçarico industrial. Ele começa a se dirigir para um caminhão de transporte de carne que está ligado, com o motor roncando. A decisão crítica. Cenália tem duas opções agora. Invadir o galpão 4, prender Enzo em flagrante antes que ele destrua as provas, o facão original, as roupas sujas de sangue ou o laboratório de propranolol. Seguir o caminhão pode estar levando o carregamento especial que o DENARC está rastreando, possivelmente ligando o frigorífico diretamente ao tráfico que prendeu a Carol. Cenália se vira para Krisha. Sua mãe cuida da Carol no DENARC. Nós cuidamos do resto aqui. Qual o plano, pequena sereia?